E nós estamos aqui na sala do programa Mulher.com recebendo Anderson Quaresma. O Anderson é psicopedagogo e ele está bem e muito envolvido na área da educação. Tem um colégio muito conhecido aqui na cidade de Campinas, no qual você realiza o seu trabalho. E Anderson, onde tem escola tem criança. Onde tem criança tem brincadeira. E aí tem uma brincadeira muito saudável, penso eu, que está virando febre, virando moda. Então você, mais uma vez, é bem-vindo ao Mulher.com para a gente falar disso, porque tem pai que não sabe ainda, tem mãe que não sabe. Então vamos falar aí do Bobbie Goods. Isso Você mesmo, agora eu li, Rita, né? pois Bobbie é. Goods. Onde tem criança tem diversão, tem aprendizado e tem novidades também. Esse Bobbie Goods veio com esse nome, com um novo formato, mas não é uma coisa tão nova não, viu? Remete lá aos nossos livrinhos de desenho, aos caderninhos, que ele veio com esse nome mais americanizado para chamar a atenção e num formato diferente. E conquistou o coraçãozinho e a atenção das crianças, viu? Como é uma febre, a gente sabe que logo vai passar, logo eles descobrem outras coisas, outras novidades, mas é uma ótima oportunidade de nós aproveitarmos isso. E é interessante porque você falou daqueles nossos lá do passado, os livrinhos de pintar. Mas, se você acha que a gente está falando só para crianças, não. Dependendo do tema, do livrinho, do tipo das canetinhas que vão fazer aquele desenho ficar colorido, tudo isso também tem para adultos. Então, as crianças estão se divertindo, brincando, pintando, mas eu acho que para estar na vida de uma criança tem que ter uma proposta, tem que ter um fundamento, não dá para ser qualquer coisa que os pais vão comprar aí para dar para as crianças. Eu estou errada? De jeito nenhum, Rita, está certíssima. Claro, tem que ser um desenho adequado para a idade. O Bobbie Goods, a maioria tem vários formatos, uns de bichinhos, outros de natureza, de paisagem, então é algo adequado aí para várias faixas etárias. Conquistou também alguns adultos, porque ele traz aí uma questão da gente trabalhar a ansiedade de uma maneira implícita. A gente não compra, vou trabalhar a minha ansiedade. Mas aquele momento que você para, você está concentrado naquilo ali, para a criança é excelente, né? Ele vai olhar que cor que eu vou combinar, vou fazer só em tons de azul. Tem algumas propostas assim, então é muito bacana. Porque vai trabalhar a ansiedade, a concentração, que é um gargalo aí nosso, enquanto pais e enquanto escola, de cativar isso na criança, de não ter tanto estímulo externo e estarem de fato produzindo algo. Então tem um lado muito positivo nessa inserção aí da pintura novamente, que é uma coisa tão antiga, mas tão válida atualmente, que ganhou força aí nas escolas e na casa da criançada também. Então, isso que é basicamente uma diversão virou também uma proposta pedagógica? É possível? Exatamente, com toda certeza. Enquanto escola, nós lidamos com tanta coisa externa negativa, então o advento dos smartphones, dos joguinhos eletrônicos, que hoje, depois de muita pesquisa, depois de muito tempo a escola falando faz mal, faz mal, faz mal, hoje nós sabemos que de fato a hiperestimulação não ajuda cognitivamente a criança na primeira, segunda infância até a adolescência. Então, enquanto escola, quando é algo positivo, a gente tem que usar como estratégia de ensino. Quando chegaram os Bobbie Goods lá na sala de aula, a primeira coisa que nós, enquanto professores, meu Deus, estão deixando de prestar atenção na aula para ficar pintando. Então, algumas vezes o livrinho estava ali embaixo da apostila, do livro didático. Então, nós em conjunto pensamos, vamos usar como uma estratégia. Então, algumas atividades traziam figuras de Bobbie Goods. Ao terminar a prova, quem termina antes sempre tem uma capinha para essa prova, que vinha com alguma proposta de desenho, algo que chamava atenção. Nós usamos os Bobbie Goods também. E também utilizamos para fortalecer o senso de coletividade.
Então, quando eles retornaram de férias em agosto, nós cobrimos todas as paredes com murais de Bobbie Goods, tem algumas versões para imprimir, para eles construírem isso coletivamente. Então, fortaleceu o senso de coletividade, de parceria, de conseguir trabalhar em pequenos grupos, que é um desafio não só das crianças, mas da nossa sociedade em geral. No caso, por exemplo, num trabalho em grupo, onde todos participam, todos têm que ter o material, ou a escola disponibiliza, ou aquele material ele entra no coletivo e todos os alunos, os que têm ou que não têm, usam do mesmo. Como vocês fazem essa dinâmica? O Bobbie Goods ele é um material bem versátil e bem democrático. Dos livrinhos tem de diversos preços, diversos tamanhos. As canetinhas, eles entram ali um pouco naquela disputa, que na minha época, por exemplo, eram os lápis aquareláveis, aqueles estojos enormes. Estojos com 36, 40 e tantos. Várias cores, né? Os tons de pele. Então, hoje são essas canetinhas que elas vêm numeradas. Tem até uma caneta zero, que eu ainda preciso descobrir para que ela serve, mas parece que é para um sombreamento. E vem estojos bem grandes com um preço bem acessível. E geralmente as crianças emprestam um para o outro. Tipo, um tem menos cores, o outro tem mais, eles têm emprestado. O livrinho impresso tem algumas versões que dá para a gente imprimir, que são autorizadas. Então, enquanto escola, nós imprimimos algumas para fazer esses murais, para também oportunizar para quem não tinha o livrinho. Porque as novidades nem todos os pais ficam sabendo. E aí eu imaginei uma criança que tem, né, é claro, ela vai aprender a partilhar com o outro que não tem, mas aquele que não tem fica tristinho se ele não tiver uma atividade para fazer sem o material. Então é muito legal, vocês se preocuparam com isso também, fazendo com que as crianças não só façam o trabalho na coletividade, mas façam também a partilha, né, esse respeitar o coleguinha que não tem, trazê-lo para aquela atividade. Eu gostei disso. Então, se nós pensarmos que esse Bobbie Goods veio e hoje é uma febre, pode ser que amanhã já não tenha mais, mas hoje é positivo. Muito positivo. Tem alguns pontos que a gente precisa ter atenção, porque tudo que é muito bom se passa de um limite, do limite saudável, já não é todo excesso tão legal. Não é bom, né? Exatamente. Se nós dormirmos demais, não é bom. De menos também não é. Então, tudo pede ponderação. Então, nesse caso, no caso de uma nova atividade, de um novo brinquedo, é sempre importante os pais, a escola avaliarem. Isso está passando de um limite saudável, aquele limite que a criança só quer ficar pintando, entra aí num hiperfoco. Ele está deixando de estudar para uma prova, as crianças que já fazem provinha. Ele está deixando de brincar com os amigos, de ter uma socialização mais efetiva, um jogo ali que mexe mais com a questão corporal. Então já é um ponto de atenção e é a hora do adulto ser o adulto e mediar. Olha, em tal hora, essa hora está reservada para esse Bobbie Goods, ou enquanto nós estivermos no trânsito, ou depois de terminar uma atividade que é da obrigação da criança. Então, em todas as atividades, mesmo as que têm mais pontos positivos e ganhos, é necessário o olhar atento do adulto. Eu penso que você, assim, abordou uma parte delicada de cada família tem a sua estrutura, a sua forma de educar os filhos, mas isso que o Anderson comentou agora é algo que nós pais, os meus filhos já estão grandes, mas sei que eu estou falando, o Anderson está falando com muitas avós que têm netos pequenos, e isso que nós estamos colocando aqui é que todos os excessos são prejudiciais de alguma forma. A falta também. Então, o que nós estamos colocando nesse ponto, antes de nós irmos para o intervalo, é o equilíbrio. Dá para equilibrar? Dá para separar um horário? Na casa da avó pode, porque em casa tem que estudar. Então, vocês, famílias, é que têm que encontrar o meio termo, esse equilíbrio, para que não prejudique o desempenho, o aprendizado, enfim, não prejudique a criança de uma maneira geral em tudo que ela vai fazer, porque se ela focar demais e ela só quiser aquilo pode complicar, não é, Anderson? Com certeza. Mas nós vamos responder essa pergunta e outras daqui a pouquinho, depois do intervalo.
Mas é rapidinho, a gente sai, você já me conhece, toma um copo d'água e a gente volta já. De volta com Mulher.com, falando sobre Bobbie Goods. Se você ainda não conhecia essa febre que já está aí pegando a criançada, hoje você está conhecendo junto aqui na sala do Mulher.com, na companhia do Anderson Quaresma, porque o Anderson, ele está nessa área da educação, ele é psicopedagogo, é coordenador pedagógico, atua diretamente com crianças e adolescentes, né, Anderson? Desenvolvendo práticas pedagógicas que unem a ludicidade e também o aprendizado, ou seja, você tem que colocar o lúdico para a criança se divertir, porque se for só conhecimento e aprendizado, eles cansam muito facilmente. E ele tem observado fenômenos culturais de consumo, como esse Bobbie Goods que nós trouxemos hoje para a nossa pauta, para a nossa conversa, que estão impactando o cotidiano não só das crianças, mas também nas escolas e também nas famílias. E é por isso que a gente está aqui dando esse alerta, que é bom, na medida certa, porque pode atrapalhar o desenvolvimento, o desempenho dos alunos, se houver esse excessivo no uso do Bobbie Goods, nas pinturas, enfim, nos desenhos. É assim que você como psicopedagogo vê essa criança se ela tiver excessos? Com toda certeza, é necessário ter o equilíbrio, mediar essas situações e o tempo que ele vai dedicar àquilo. Então, ele estar com os colegas numa interação social, com a família, é importantíssimo, ele vai aprender outras coisas. Ele brincar num parque com seus brinquedos, vão trabalhar diversas outras coisas, então é um pouquinho de cada coisa. Se virar uma paixão, um hiperfoco que vai prejudicar essa criança, a família precisa equilibrar essa rotina, sempre com muito amor, com muito carinho e sendo direto com a criança. Eles vão entender, eles entendem o que nós falamos, é preciso ser claro, direto e fazer trocas justas. Não é se você ficar bonzinho, você vai poder brincar. Isso é chantagem. Isso é chantagem, não entra no jogo de educar. Eu falo educar dá trabalho. Então, educar a gente fala de manhã, à tarde, de noite, no caminho para a escola, para a igreja, para o médico. Educar é isso. É insistir e reforçar todos os dias. Então, quando isso começa a passar desse limite saudável, é importante oportunizar outras brincadeiras, outros jogos, outros momentos de interação, não só no colégio, não só com os amigos, mas em família. Pai e mãe, o seio dessa família é importantíssimo para que a criança seja equilibrada. Hoje nós vemos que a maioria das crianças que hiperfocam ou numa televisão, ou num videogame, ou em uma determinada atividade, esconde algo que está faltando no lado afetivo, no lado de segurança. E não é o afetivo, o adulto, fazer tudo o que essa criança quer. Isso é importante. Já terminei esse livrinho, eu quero mais 2. Mas faz só uma semana que eu comprei. Pintou em uma semana. Vai comprar outro? Exatamente. O pontuar, agora nós terminamos, isso aqui custa tanto, dá para trabalhar a educação financeira. Para nós termos outro, vamos fazer um combinado? Se nós lermos esse livro aqui, batermos um papo, fazer um teatrinho, e depois disso a gente senta, conversa e eu compro outro livrinho para você. Então, fazer trocas inteligentes. Sempre que a gente fala para a criança, se você ficar bonzinho, talvez ele não vai entender. A gente tem que ser direto e objetivo. Porque o que é bonzinho para ele? O que é o bonzinho? É o você essa semana arrumar o seu quarto? É você prestar mais atenção na aula e deixar um pouquinho a conversa de aula de lado? Então, isso é importante. Metas claras, objetivas e curtas. E sempre com muito amor, com muito carinho e com muita segurança. Educadores, pais e mães seguros vão gerar crianças mais seguras e mais produtivas. Então, isso é importantíssimo. Já que o Bobbie Goods é uma febre e a gente sabe que isso acontece agora, pode durar anos, mas pode durar até dezembro.
E ninguém pedir Bobbie Goods de presente de Natal, pode acontecer. Mas desde que nós começamos a conversar, nós falamos de coisas boas e falamos de coisas que podem prejudicar essa criança no seu desempenho, enfim, seja escolar ou mesmo nessa sociabilização com amiguinhos, a família, etc. Se você pudesse elencar, o que você acha positivo no Bobbie Goods? Positivo, trabalhar a atenção, a concentração, a questão deles estarem focados em uma única coisa de uma vez. Para os menores, às vezes alguns bem pequenininhos pedem, e enquanto adulto, nossa, mas ele pinta tão fora ainda do espaço do desenho, isso é positivo? É, porque a criança aprende fazendo. Embora ele não pinte ali direitinho, a gente vai estar trabalhando a coordenação motora fina, que é importantíssima para uns anos depois, para a questão da escrita, da fluência leitora. Então, tudo é um passo a passo. Às vezes a gente olha de relance, talvez isso não sirva, mas serve bastante. Outra questão muito positiva, o senso de coletividade. Nossa, todo mundo está atrás desse Bobbie Goods, o que é? Então, ele gera interação, porque às vezes eu pinto uma página, você não quer pintar essa outra página que eu não gostei tanto, ou vamos comparar, então isso é muito bom e muito proveitoso. Tem o que você observou de negativo, é esse cuidado que os pais têm que ter com o excesso. Exatamente. E um olhar atento para que não vire um consumo exacerbado, que hoje é o que nós trabalhamos aí na contramão do que a nossa sociedade tem vivido com as crianças. Então, um consumo consciente. Isso também é importante elencar e estarmos atentos. Anderson, deixamos de falar algo importante dentro desse tema do Bobbie Goods? Rita, eu acredito que não. Foi uma conversa tão fluida, tão gostosa, que eu acho que a gente acabou falando um pouquinho de tudo, sim. Olha, você sabe que até eu fiquei com vontade de pintar? Porque se as crianças se divertem tanto, e aí você, pai, mãe, olha, tudo que eu falo aqui é só dica. Eu não aconselho, não falo nada, porque se o conselho fosse bom, o pessoal fala, vendia, não dava, né? Mas ao invés de dar um celular para uma criança brincar, uma vez que as telas já está comprovado, vão prejudicar a visão, cérebro e tanta coisa por conta de ondas, a gente muitas vezes não entende tudo que um celular emite para a gente, mesmo ele estando desligado. Imagine na vida de uma criança. Então, ao invés de dar um celular, se você quer realmente incentivar o seu filho, tudo que nós conversamos aqui, tudo que o Anderson falou para nós, o que ele colocou aqui é exatamente isso. É uma oportunidade até mesmo de ajudar o seu filho a desenvolver. Então, ele pode conversar com os amiguinhos, se ele for num aniversário, por exemplo, tiver todo mundo pintando, né, tiver lá uma atividade, ele vai saber o que é aquilo e ele vai poder pintar também. Então, pense em todas as coisas boas que o Anderson falou, tome cuidado com a parte negativa, né, dos excessos e bora ser feliz? Com certeza, que é o que mais importa nessa idade. E se papai e mamãe quiser pintar também pode? Também ajuda a desestressar. Olha, então quer manter a criança quietinha? Bobbie Goods. Bobbie Goods. Oh, delícia. Anderson, eu quero agradecer a tua participação aqui. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Rita. Um abraço. E olha, é gostoso a gente conversar com o psicopedagogo, porque quem tem criança pequena em casa sempre tem uma dica muito boa, porque eles observam tudo, viu, gente? Para melhorar, é claro, o desempenho desse aluno, dessa criança.